Ei, pousamos na Lua. Navegamos ao redor do mundo. Romeu conheceu Julieta. É difícil imaginar que existam criaturas por aí que viram tudo acontecer. Animais imortais. Bem, quase. Esponjas de vidro são criaturinhas estranhas que ficam imóveis em um lugar por milhares de anos. De seu lugar favorito no fundo do mar, elas testemunharam os primeiros europeus cruzando os mares até as Américas. Elas podem viver até 15 mil anos. E o que é ainda mais legal é que elas podem controlar seu processo de envelhecimento, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Elas têm um exoesqueleto semelhante a vidro para sua proteção. As lagostas podem voltar a crescer uma garra se a perderem, e elas são basicamente imortais. Essas criaturas produzem um número ilimitado de enzimas que mantêm seu DNA para sempre jovem e permanecem sempre em crescimento. Isso significa que elas superam o tamanho de suas carapaças. As lagostas precisam se livrar de seu exoesqueleto de vez em quando e fazer um upgrade para um maior. A maior lagosta já pescada pesava 20 quilos. Ela foi pescada na costa da Nova Escócia. Os cientistas acham que essa lagosta grande tinha cerca de 100 anos. Foi mais ou menos quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. A próxima criatura é uma mistura entre uma água-viva e um galho de árvore. Cada extremidade da hidra tem um pé anelado e ela passa seus dias relaxando perto de lagos e rios. Seus tentáculos agarram-se a petiscos saborosos que passam por ela. Então, qual é o segredo da sua imortalidade? Isso é algo que todos querem saber. A hidra tem a capacidade de renovar suas células-tronco. Os cientistas vêm tentando fazer isso há anos. Elas podem realmente retardar seu processo de envelhecimento. Essas pequenas criaturas marinhas são ouriços do Mar Vermelhos. Eles ficam nas algas marinhas em águas rasas e são imortais. Bem, não os estudamos tempo suficiente para que tenhamos certeza. Mas os cientistas dizem que eles só aumentam de tamanho, não em idade. O quê? Bem, eles meio que ficam como ouriços bebê, mas aumentam de tamanho. Ouriço bebê adulto? Tá legal. Esses bebês vermelhos podem chegar a cerca de 100 anos, até 200. O mais lento da lista, a tartaruga gigante. Ela pode chegar a 200 anos, e um dos espécimes mais antigos é Jonathan. Ele é tecnicamente o animal terrestre rastejante mais antigo. Nasceu em 1832 e vive em uma ilha remota chamada Santa Helena. O Jonathan já viu muita coisa. Ele viu surgir o primeiro arranha-céu americano, a Torre Eiffel. Ah, sim, ele também acompanhou todos os campeonatos World Series de beisebol desde os 71 anos de idade. Ele não pode ver muito bem e perdeu o olfato, mas ainda está forte. De volta aos oceanos e ao tubarão da Groenlândia. Ele é conhecido por ser o vertebrado com a vida mais longa e ser capaz de viver mais de 400 anos. Nadando por tanto tempo no oceano profundo, escuro e frio, significa que esses tubarões são resistentes. Eles são capazes de suportar uma pressão insana da camada de água. Os tubarões são uma das únicas criaturas hoje que não foram muito afetadas pela evolução. Muitos tubarões existem desde o tempo dos dinossauros e não mudaram muito. Os cientistas descobriram que eles crescem cerca de meia polegada por ano. Então, com um pouco de matemática rápida, podem descobrir facilmente a idade desses tubarões durões. Imagine um tubarão mais velho que o Brasil. Este próximo animal é provavelmente o mais durável, indestrutível e fofo da lista. Ele se chama tardígrado, mas os cientistas o apelidaram de urso d'água, pois acho que se parece com um, mas não é exatamente do tamanho de um urso. Tem 8 patas e mãos com um nariz pequeno e estranho, e essas criaturas microscópicas bizarras são indestrutíveis. Elas são conhecidas por viver nos lugares mais extremos do planeta. Suportam temperaturas tão extremas quanto 150 ou menos 273 graus Celsius. Vulcões, noites geladas no deserto, podem até mesmo lidar com a radiação e grandes quantidades de pressão nas partes mais profundas do oceano. Essas criaturas podem até sobreviver ao vácuo do espaço sem nenhum pequeno traje espacial minúsculo ou algo assim. Isso seria fofo. Até agora, sobreviveram 10 dias do lado de fora de uma nave espacial, mas provavelmente poderiam aumentar esse tempo. Os tardígrados podem ser capazes de sobreviver aos humanos se houver algum tipo de catástrofe mundial. Organismos microscópicos encarregados do planeta, imagine como seria isso! Mesmo com todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, ou outra era do gelo, ou mesmo outro asteroide incômodo, os tardígrados provavelmente nem perceberiam. Os cientistas os estão estudando para ver se eles podem nos ajudar com algum próximo nível de biotecnologia. Apenas por diversão, aqui está a efemérida. Este pobre pequeno inseto dificilmente vive mais de 24 horas em média.
fêmeas e machos podem chegar a incríveis 2 dias de idade. Esse é o que chamo de viver o momento. Essas pequenas moscas crescem em enxames e são conhecidas por terem uma das vidas úteis mais curtas de qualquer criatura, mas como espécie, existem há centenas de milhões de anos. A água-viva descobriu a fonte da juventude e, surpresa, surpresa, está dentro dela desde sempre. Não é ao estilo propaganda inspiradora, mas literalmente sempre esteve dentro dela. As medusas são capazes de reverter o seu processo de envelhecimento sempre que querem. Imagine que você esteja nadando e pense consigo mesmo: eu meio que quero ter 8 anos de novo. E, puf, aí está. Quem gostaria de voltar aos 8 anos? É assim que as águas-vivas permanecem jovens e vivem sem estresse. Essas criaturas sem cérebro e ossos podem retroceder o relógio sempre que quiserem, desde que ninguém as incomode. Elas são super relaxadas, apenas flutuando em qualquer direção que a corrente as leve. Tipo, seguindo o fluxo? Essa criatura parece ter saído de um filme de ficção científica. E você poderia dizer que tem uma espécie de característica alienígena? O Veta gigante pesa mais do que um rato e é considerado um dos maiores insetos que existe. Você pode encontrar esses grandes grilos na Nova Zelândia. Embora as águas-vivas possam reverter seu processo de envelhecimento, alguns membros da família do Veta podem voltar à vida. Isso é que eu chamo de superpoderes. Se ficarem completamente congelados, eles começam a produzir proteínas especiais que impedem que seus órgãos sejam destruídos. Depois de algum tempo em que estiverem congelados, eles podem descongelar e voltar à vida, como se nada tivesse acontecido. Curiosidade: o Veta gigante tem orelhas nos joelhos das patas dianteiras. E porque podem ressuscitar, também são chamados de insetos zumbis. Arrepiante. Planárias são plateumintos singulares, além de serem praticamente imortais. Elas são as máquinas de regeneração definitivas para partes perdidas do corpo. Se você pegar uma delas e dividir seu corpo em 10 partes, vai acabar com 10 novas planárias. Se continuar a dividi-las, elas continuarão se multiplicando, mesmo que geralmente tenham menos de 2,5 cm de comprimento. Imagine se pudéssemos descobrir como fazer isso. Seria uma maneira de vivermos para sempre. Ou acabaríamos com um mundo totalmente louco, com cópias de todos andando por aí. Que tal a equipe de revezamento mais rápida do mundo? 4 Usain Bolts idênticos. As ostras já existem há muito tempo. Os cientistas descobriram que elas podem viver até 400 anos. São essas pequenas criaturas com concha que criam aquelas pequenas pérolas brilhantes que todo mundo adora. Esse molusco entrará em modo de ação quando um parasita entrar nele. A ostra cobre o parasita com um monte de produtos químicos especiais, os mesmos que usa para fazer o interior de sua concha. É aí que a mágica começa a acontecer. Quando esses produtos químicos endurecem, formam uma pérola brilhante. Quanto mais produtos químicos, maior será a pérola. Essa criatura de aparência comprida e escorregadia vive nas cavernas da Europa. O Proteus pode viver até 100 anos. Ele passa seus dias caçando pequenos insetos, caracóis e caranguejos com seus pequenos braços dianteiros e corpo de cobra se contorcendo. Sua pele é tão clara que algumas pessoas até o chamam de peixe humano. Ei, como assim? O Proteus é quase cego, mas ainda pode detectar a luz, pois faz isso através da pele. Como outros animais cegos, ele tem os sentidos de audição e olfato super poderosos. Ele obtém sua aparência distinta daquelas pequenas galras vermelhas em volta do pescoço.